Eu não posso deixar de voltar aqui no que falaram Bruno Engler e o prefeito Fouad Noman, Marina, para você nos ajudar aqui a tentar entender um pouco mais que clima é esse que saiu das urnas. Eu vou pegar aqui a fala de Bruno Engler inicialmente, que foi o primeiro que nós trouxemos aqui na nossa live, estava lá cobrindo a Raquel Penaforte e mostrou como foi a fala do candidato derrotado nessas eleições, e ele começa num tom e termina em outro. Começa dizendo, olha, é uma cidade que não foi a melhor opção, a cidade não ficou boa, não era nada disso que se esperava, é a cidade da corrupção. Depois ele faz ali um desejo de que o prefeito Fouad Noman vá bem, etc., mas chega a esboçar ali um certo momento de muita angústia, de mágoa pelo resultado eleitoral. Mas manteve um pouco do tom bélico que estava ali. Vamos e pulamos para o prefeito Fouad Noman, que usou expressões para dizer sobre radicalismo, para dizer que o candidato adversário perdeu a linha nas críticas que foram feitas a ele, para reforçar críticas a respeito de trabalho, fazendo a mesma que ele fez eleitoralmente, dizendo que Bruno Engler não era um deputado estadual que trabalhava bastante. Me parece que os ânimos ainda estão muito acirrados para uma eleição que, quando se acaba, normalmente você espera assim, liguei pro candidato, tô chateado, faz aquele registro protocolar e todo mundo segue a vida. Eu não consegui sair com essa impressão das falas dos dois, até então candidatos, agora do prefeito reeleito Fouad Noman. Eu acho que essas falas resumem muito o que foi esse segundo turno, né? No caso do Bruno Engler, essa oscilação aí que ele foi de um para o outro, foi o que aconteceu durante o segundo turno. Ele vem de um primeiro turno, muito ali, parece que buscando aquele eleitor do centro, né? Falando sempre muito moderado, muito propositivo, né? Até surpreendendo como que evoluiu lá do primeira tentativa de eleição dele lá em 2020, quando ele perde para o Calil, e agora nessa eleição. Então até as campanhas adversárias estavam falando, nossa, ele se preparou muito, está pronto para essa disputa muito mais que na primeira. Então ele sai desse primeiro turno desse jeito. No segundo, ele começa ali, no segundo turno é normal esses embates, né? Um contra o outro, parte de você vencer é desconstruir o outro. Então no segundo turno isso já é normal. Ele começa o segundo turno focando muito no contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha, no contrato das empresas de ônibus, dizendo que o prefeito era amigo dos donos das empresas de ônibus, só que aí ele começa a ver o resultado das pesquisas e vai dando aquela virada do Fouad. Então nesse momento ele faz uma mudança de estratégia e ele ataca o Fouad na questão ideológica, na questão pessoal, e usa o livro Cobiça do prefeito para dizer que ele estava fazendo algum tipo de apologia à pedofilia. Isso explica também muito o ressentimento que parece aí na fala do Fouad, né? Ele dá algumas indiretas, que não faltou nem um dia ao trabalho, mesmo estando doente, que a crítica dele ao Engler é que ele não ia para a Assembleia. Ele usa isso, inclusive, nos materiais de propaganda eleitoral em rádio e TV. Foi uma grande aposta dele isso, né? E fala também ali do Engler, né, dizendo que foi uma campanha, não vou lembrar muito as palavras, mas uma campanha baixa, né, reclama do jeito que foi feita a campanha do Engler. Então foi uma coisa que foi pro pessoal. Então essa mágoa é mais difícil de acabar mesmo, e ela fica muito clara nas falas dos dois. Eu queria também lhe perguntar, Marina, sobre uma segunda questão que está ali sobre os aliados. O prefeito Fouad Noman foi mencionando ali, com a ajuda do seu vice, com a ajuda de quem estava ali atrás, dizendo assim, quem são os partidos que estavam conosco? Aí o Agir estava, o PV estava, o PDT ficou faltando ali. Mas foi tentando mencionar de alguma maneira. Estou comparando aqui com o que Bruno Engler fez exatamente quando disse, olha só, eu tenho 6 vereadores, ou o nosso grupo político tem 6 vereadores, os meus nomes serão sempre Nicolas, Cleitinho e Jair Bolsonaro. Me parece que o que Bruno Engler tem de consolidado, me parece uma rota que está desenhada para continuar no mesmo galope, na mesma toada. Os aliados são esses, o embate será esse, e me parece deixar uma porta absolutamente aberta para uma candidatura futura para disputar a prefeitura de Belo Horizonte, dizendo, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar fazendo isso. Da parte do prefeito Fouad Noman, parece um pouco daquela concertação possível e necessária para um segundo turno. Você não consegue desenhar muito o que é um futuro daquilo ali. Quem ocupa espaço? Vai ter gente do PT, do PV, do Agir, do Avante, do PSD. Surgiu o PSDB lá também no meio da história, né? Tem uma relação muito diferente entre essas duas campanhas sobre o que foram os seus aliados políticos e quem eles estão apontando para o futuro de cada um desses candidatos. O Engler se apoiou muito nesses padrinhos, nesse grupo dele, até na eleição, né? E me parece também que ele já quer trilhar um caminho para daqui a 4 anos. Apesar dele sair derrotado, ele
foi muito bem na campanha, né? Ele sai com uma votação muito expressiva. E a gente precisa lembrar que lá no comecinho, como ele traz esse grupo dele político, muita gente pensava que ele teria um teto, que ele ficaria ali naqueles 30% dos eleitores mais à extrema-direita, aqueles de direita mais ideológica. Então ele foi muito bem, a campanha dele foi muito bem. Ele até diz ali na fala dele que muita gente não acreditava. A campanha dele teve muito investimento financeiro, de tempo, de tudo do PL. O PL acreditava na campanha dele. Mas quem estava ali ao redor, quem acompanhava, não acreditava que ele fosse passar muito desse teto. Então ele sai dessa campanha muito bem, né? E sai muito próximo do grupo dele. Ele, no meio dessa trajetória, ele se manteve fiel e teve a fidelidade dessas pessoas. Então acho que é natural que eles continuem juntos e já pensando na próxima eleição. Até porque esses outros atores que estão ao redor dele não têm pretensão de se candidatar à Prefeitura de Belo Horizonte. Pelo menos por enquanto, né? Porque a gente fala ainda para uma eleição daqui a 4 anos. Agora, acho um ponto importante também da gente citar é que o governador Romeu Zema sai derrotado em mais um turno quando coloca o seu apoio ali, ainda que tardio e que foi muito cobrado por isso, sai derrotado. O Zema, ele entra tardiamente na campanha mesmo, sem querer entrar, né? Justamente por isso, ele perdeu lá com o Tramonte, ele não participou muito da campanha, mas ele colocou o nome dele lá, a vice era secretária dele, do partido dele, então ele já tem essa derrota, o Tramonte não consegue nem passar para o segundo turno, e agora ele participa, mesmo que timidamente, participa da campanha agora do Bruno Engler. O apoio do Zema foi mais uma coisa política do que eleitoral, né? Eu acho que se ele tivesse se empenhado mesmo, colocado a cara dele na campanha, como ele fez lá com o Bolsonaro em 2022, talvez seria menos mal, mas politicamente ele perde sim, ele perde porque tem a marca dele não conseguiu levar o Bruno Engler à vitória, então é uma derrota para ele, talvez por isso ele não quisesse entrar. E eu acho que neste somatório geral de vitórias e derrotas, é claro que a gente sempre tem que colocar nuance nas coisas, porque resultados eleitorais, como a Marina disse, eles podem apenas cravar que foi uma única e exclusiva derrota de Bruno Engler, mas se você não olhar para o que foi a eleição em 2020, para o que ele construiu, você vai achar que é só uma derrota. Não é só uma derrota. Você cresceu o eleitorado, ele é um deputado mais votado há muito tempo de Minas Gerais, quer dizer, há muito tempo, na última eleição em Minas Gerais, ele consegue mostrar que tem uma força, mesmo de uma figura que era tida assim, não, ele talvez seja um segundo escalão do PL, ele não é do tamanho do Nicolas ou coisas dessa natureza. Acho que a campanha dá um indicativo muito relevante de como ele pode ser. Em contrapartida, quando eu estou olhando para o governador, o retrato que fica das eleições de 2022, com mesmo a melhora do primeiro para o segundo turno, num apoio a Jair Bolsonaro, mas entregando uma derrota e tendo sido cobrado, inclusive, pelo próprio Bruno Engler e outros aliados, dizendo, o governador Romeu Zema entrou, mas não entrou exatamente. Agora, acumulando 2 resultados eleitorais, me parece que o caminho para 2026, para os críticos, está com um flanco muito aberto, né? Para dizer, esse governador que está querendo disputar eleições nacionais, não está conseguindo ajudar os seus aliados dentro do seu espaço político principal, que é Minas Gerais e que é a capital mineira, né? Essa coisa da transferência do voto nunca foi uma coisa muito clara, né? Quanto que um político consegue transferir de voto pro apadrinhado dele. Mas precisa fazer a ressalva que a eleição municipal tem muito menos a ver com nacionalização, com padrinho. A eleição municipal tem a ver com serviço prestado à população. O lixo está na porta da minha casa, ele está sendo recolhido. Eu, quando vou no posto de saúde, eu tenho uma longa espera, tem médico. Então, esses padrinhos perdem um pouco do protagonismo, perdem um pouco dessa inserção nas eleições municipais que ficam para essa zeladoria. Mas, politicamente, continua sendo uma derrota para o governador. Deixa eu puxar aqui uma conversa sobre primeiro turno em conexão com o segundo das eleições deste ano, Marina e Thalita. Estou pegando aqui um resultado do portal Poder 360, informação que eu pensei de algum tempo já para trazer para a gente discutir nesse dia. E o ponto é o seguinte: 2.386 dos 2.900 prefeitos que buscaram reeleição neste ano, é um dado do primeiro turno, 82% dos prefeitos foram reeleitos. Essa taxa é a maior desde 2004, que é quando a série histórica foi colocada. O caso Fouad Noman é exatamente esse. Um prefeito que foi eleito como vice, assumiu pouco mais de 2 anos de governo e consegue a sua reeleição. Já falamos sobre isso em alguma medida aqui, Marina, mas eu queria a sua consideração a respeito do tamanho da relevância, juntando com o que você acabou de falar, de máquina pública. Sempre foi tratado na política como quase
favas contadas, assim, candidato que tem a máquina a seu favor para reeleição, ou que usa a máquina para alguém que vai sucedê-lo num grupo político, já entra com uma vantagem gigantesca de competitividade. Eu acho que a eleição de Fouad Noman, dado o grau de desconhecimento e o resultado eleitoral que ele conquista, ela mostra o tamanho que voltou a ter possivelmente a máquina pública no cenário de disputa eleitoral brasileiro, não? Ah, sem dúvida, a força da máquina é a principal explicação para a vitória do Fouad aqui, e a gente vê esse alto índice de reeleição muito porque toda eleição tem uma história, né? Lá em 2020 foi a eleição no meio da pandemia, então todo mundo buscava um gestor experiente, então a gente viu muita reeleição também. Nessa agora, eu acho que a história dessa, o tema dessa são as emendas impositivas. Porque agora os deputados lá têm muito dinheiro para mandar para suas bases, mandam esse dinheiro para esses prefeitos. Quando você tem dinheiro, você consegue ter o que mostrar durante a eleição, então essa eleição fica facilitada para esses prefeitos. E é um ciclo. Esses prefeitos depois vão ajudar a reeleger esses deputados. Então a máquina vai ganhando força e com esse sistema que a gente tem, fica cada vez mais dificultado algum nível de renovação. E não renovação de rosto, de pessoa, de candidato, mas de grupos políticos. Eles vão se perpetuando cada vez mais. Eu lembro de um podcast 3 sobre os 13 que nós fizemos, Marina, porque claro, o Guilherme estava de férias. Sim. Que nós falávamos exatamente que faltando aí pouco mais que 40 dias para as eleições, o maior problema do Fouad era o desconhecimento, mas ao mesmo tempo não era o problema que ele deveria se preocupar mais, porque quem está com a máquina pública, quem tem a máquina na mão, quem tem a caneta na mão, passa a ser conhecido no momento que é necessário. E nós que vivemos a política diariamente, falamos sobre política diariamente, mas a população mesmo faz a sua escolha faltando alguns dias. E foi isso que nós vimos nas urnas. Essa tomada de decisão, ela fica cada vez mais de última hora, né? A gente vê o eleitor chegando lá no final, às vezes até no dia da eleição, pensando em quem eu vou votar. E esse segundo turno, a gente viu também uma desmobilização muito grande na capital, né? Sim. Muitas pessoas estavam, chegou, falou, vixe, vou ter que votar de novo. E não era uma coisa que a gente via, que esperava da gente aqui, que está o tempo todo pensando em eleição mesmo, né? E essa eleição mostra muito pra gente a força da propaganda eleitoral. Ela ainda tem força. E os partidos sabem disso. A gente vê candidatos escolhendo partido. Foi o caso do Gabriel Azevedo, pensando até no MDB, nesse tempo de TV, no que teria, os candidatos pensando nas coligações. O Fouad buscar a União Brasil tem muito a ver com isso, muito a ver com o dinheiro do partido, muito a ver com o tempo de rádio e TV. E esse rádio e TV é um ambiente controlado. É onde o candidato consegue construir a sua imagem da maneira como ele deseja, né? E também desconstruir o candidato adversário. Então ele é de extrema relevância. A gente ainda tem muita gente que se informa por rádio e TV. É uma parcela da população muito importante. Em minha defesa, apesar de eu estar de férias neste referido episódio, eu estava entre aqueles que continuava consumindo política, tá? É só para constar aqui que eu estava nessa. Eu fiquei até na dúvida, porque quando a Thalita falou que um episódio que você estava de férias, eu falei, meu Deus, foram tantos, será que eu vou saber qual foi?